Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de estudos linguísticos. Na aula de hoje, nós vamos estudar o processo de comunicação, o que vem a ser a comunicação, o processo de comunicação e quais são as funções da linguagem que nós vamos encontrar dentro da comunicação. É muito importante, antes de ir para os slides, lembrar a você que esse vídeo é apenas um vídeo orientativo, aonde eu trago aqui de uma maneira mais objetiva, numa linguagem mais simples, o conteúdo que você encontra lá na leitura obrigatória que foi disponibilizada no seu ambiente virtual de aprendizagem. E caso você se interesse pelo assunto e queira aprofundar os seus conhecimentos, também no PDF que foi colocado lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, eu tenho escrito lá, eu coloquei para vocês a leitura obrigatória e também algumas referências complementares, caso você se interesse em complementar os seus estudos sobre essa temática. Vamos então lá para a tela do meu computador? Na aula de hoje, então, nós vamos estudar dois assuntos, que estão interrelacionados. Nós vamos estudar o processo de comunicação e as funções da linguagem. Mas antes de ir para o conteúdo dos slides, eu queria chamar a sua atenção para você fazer uma reflexão sobre a palavra comunicação. Você observou quantas vezes a palavra comunicação apareceu nas leituras obrigatórias das aulas anteriores? Como você, enquanto estudante de letras, definiria a palavra comunicação? Pense um pouquinho sobre isso antes de seguir adiante deste vídeo, para você compreender a importância desta palavra dentro dos nossos estudos linguísticos, tá? Pense um pouquinho e depois vamos para o vídeo, pause o vídeo e depois vamos adiante. Bem, agora que você já pensou um pouquinho sobre a palavra comunicação, vamos adiante para entender o sentido da palavra comunicação a partir de alguns estudiosos. Para definir a palavra comunicação, eu tomei como base os estudos de um linguista muito famoso no final do século XX, chamado Roman Jakobson, ou Roman Jakobson, como você preferir falar. O Roman Jakobson, ele foi um linguista famoso, né? E um poeta russo, um estudioso russo. E ele ficou conhecido pelo livro que ele publicou, chamado Linguística e Comunicação, aonde o Roman Jakobson apresenta a teoria da comunicação. E por isso foi que eu escolhi a definição de comunicação baseada nesse estudioso para apresentar para vocês. Para Jakobson, a comunicação é um processo pelo qual os seres humanos trocam entre si informações. E eu vou aproveitar aqui essa fala do Jakobson e vou até um pouquinho mais adiante, porque essa troca de informações nós podemos entender também como troca de conhecimento. O processo de comunicação, ele permite que esta troca de informação feita entre os seres humanos seja também o conhecimento que vai mover a sociedade. A troca de conhecimento, ela vai fazer com que a sociedade se desenvolva, progrida e, consequentemente, ela evolua nas mais diferentes áreas. Só para você ter um exemplo, olha aí na questão da saúde, as vacinas. Se não fosse a troca de informações, como iríamos encontrar uma vacina para o tão temido vírus da Covid-19? E a troca de informações sobre tecnologias? Se não fosse tanta troca de informação, como nós poderíamos chegar a tantos avanços tecnológicos como temos hoje, não é mesmo? Por isso, aí está a importância do processo de comunicação. A troca de informações e a troca de conhecimentos, pois é essa troca de informações e conhecimentos que vai promover o desenvolvimento e o progresso da sociedade. E Jakobson vai um pouquinho mais adiante também e ele diz que comunicar implica busca de entendimento e compreensão. Ou seja, em resumo, de um contato, né? Comunicar é você ter contato com o outro. E aí você tem a questão da informação nesse contato.
Bom, o Jacobson ele ficou muito conhecido por ter criado a teoria da comunicação, que a gente vai chamar aqui de processo de comunicação, aonde nessa teoria ele nos apresenta 5 elementos indispensáveis para que o processo de comunicação ocorra. O livro do Martelota, da edição de 2012, nas páginas de 31 a 35, você vai encontrar de forma bem detalhada todas as explicações sobre cada um desses elementos indispensáveis para o processo de comunicação. Karine, por que é que você está dizendo que eles são indispensáveis? Porque você vai perceber nos slides a seguir, que eu vou apresentar logo na sequência, que se um desses elementos faltar, a comunicação não vai ser efetiva, ou seja, ela não vai ter resultado, ela não vai conseguir com que haja uma troca de informação. Então, quais são esses elementos indispensáveis para o processo de comunicação? Vou pegar aqui uma canetinha só para reforçar. O primeiro deles é o emissor, ou seja, o emissor, também conhecido como o remetente, que vai enviar uma mensagem para outra pessoa. Essa outra pessoa, no processo de comunicação, recebe o nome de receptor ou destinatário. O que o emissor vai enviar é uma mensagem, ou seja, um conteúdo. E este conteúdo, ele vai ser enviado por meio de um código. Nós já vamos ver isso, fique tranquilo. E esse código vai ser expressado, esse código, essa mensagem, por meio de um canal. Vamos tornar esse esquema um pouco mais simples? Olha aqui esse slide. Vamos ver essa figura que vocês têm aqui. Ficou um pouquinho mais lá embaixo, mas não tem problema, eu acho que dá para vocês terem uma ideia do que é essa figura. O que é que vocês têm nessa figura? O que é que vocês conseguem ver nessa figura? Karine, eu consigo ver algumas pessoas sentadas numa cadeira, prestando atenção a uma professora, a uma palestrante. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu estou vendo um quadro branco, né? Onde ela está diante do quadro branco e ela está falando para essas pessoas e essas pessoas parecem estar prestando atenção no que ela está falando. Então, aqui é exatamente isso e essa professora está falando. Os exercícios de hoje serão fáceis. O que é que nós temos nesta figura? Nesta figura, pessoal, nós temos o que nós chamamos no processo de comunicação de contexto. O contexto, ele é fundamental. Vou repetir. O contexto, ele é fundamental para auxiliar na compreensão da mensagem que está sendo enviada. Por que você está falando isso, Karine? Porque se nós tivermos, ao invés de uma professora conversando com alguns estudantes, dizendo os exercícios de hoje são fáceis, ao invés de nós termos essa professora, nós tivéssemos um professor de educação física numa quadra de esportes, dizendo para os estudantes, os exercícios de hoje serão fáceis, com certeza a palavra exercícios, o entendimento da mensagem, os exercícios serão fáceis, não seriam o mesmo entendimento neste contexto que está apresentado na sua tela. Por quê? Porque os exercícios de educação física são exercícios que vocês fazem com o corpo. E os exercícios aos quais esta professora da nossa figura está se referindo são os exercícios sobre o conteúdo que ela explica para essa audiência, para esses estudantes. Por isso que o contexto é muito importante na interpretação da mensagem. Ok? Mais adiante, então, vamos ver. Essa professora, que elemento que ela representa no processo de comunicação? Ela representa o emissor ou remetente, é a pessoa que vai emitir a mensagem. E aqui, as pessoas nas carteiras, quem são? São os receptores, ou também conhecidos como destinatários.
destinatários. São eles que vão receber e interpretar a mensagem que o emissor está enviando. Aqui, dentro desse balãozinho, nós temos a mensagem. A mensagem é o seguinte: os exercícios de hoje serão fáceis. E o que é o código? O código, nesta situação em específico, pessoal, é a língua portuguesa, ok? É o código que ela utilizou para expressar a sua mensagem. E a mensagem é todas as palavras que compõem esta frase. E o que viria a ser o canal? Bom, neste exemplo aqui em particular, nós definimos o canal como o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E como é que a professora está transmitindo essa mensagem? Por meio das suas cordas vocais. Mas se nós tivéssemos uma outra situação onde a mensagem estivesse sendo enviada por e-mail, o canal não seriam cordas vocais, o canal seria o próprio e-mail em si. Então, pessoal, aqui neste pequeno slide, nessas gravuras, vocês têm uma representação contextualizada dos elementos que compõem o processo de comunicação. E como eu disse no slide anterior, todos esses elementos, eles são indispensáveis para que o processo de comunicação ocorra. O Jacobson já definiu que a comunicação é uma troca de informações. Ora, se eu tenho um emissor e eu não tenho um receptor, a pessoa que vai receber essa mensagem, como é que eu vou trocar informação? Se eu não troco essa informação, então o processo de comunicação não teve resultado, ele não foi efetivo. Então, é isso que vocês têm nessa situação prática apresentada nesse slide. Um processo de comunicação com todos os seus elementos indispensáveis para que a comunicação ocorra de maneira efetiva. E a partir dessa comunicação é que nós vamos estudar a seguir as funções da linguagem. Bem, pessoal, agora que já vimos quais são os elementos do processo de comunicação, a importância de saber comunicar-se, vamos estudar um pouquinho sobre as funções da linguagem. Vamos primeiro tentar entender o que vem a ser funções da linguagem. Vamos continuar tomando como referência os estudos de Jacobson apresentados anteriormente nos processos de comunicação. Para a palavra função, ela tem vários sentidos diferentes, né, pessoal? Ela vem do latim e ela pode adquirir diferentes sentidos dependendo do contexto que ela tiver empregado. Por exemplo, no mundo do trabalho, a palavra função, ela se refere ao conjunto de atividades que se incumbe a um trabalhador no exercício da sua profissão. Esse é um dos exemplos do uso da palavra função. Para nós que vamos estudar as funções da linguagem, a palavra função, dentro dos estudos linguísticos, ela é entendida como papel que a linguagem tem enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Esse é o sentido da palavra função. Então, as funções da linguagem são os papéis que a linguagem tem enquanto instrumento de comunicação entre dois ou mais indivíduos. E são esses papéis que nós vamos ver um pouquinho adiante. Além dessa definição, Jacobson coloca também que as funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que deseja transmitir. Para Jacobson, são 6 as funções da linguagem e são sobre cada uma delas que nós vamos falar detalhadamente a seguir. A primeira função que nós vamos conversar é a função referencial. Essa função é uma função cujo emissor tem a intenção de falar objetivamente sobre o contexto real. O foco é transmitir ao receptor dados da realidade de sua forma direta e objetiva,
com palavras empregadas sem sentido denotativo, ou seja, no seu sentido literal da palavra. É a linguagem de caráter informativo, certo? Então, ela tem como foco a função referencial, o receptor. Fazer com que chegue ao receptor uma mensagem objetiva, clara e sem nenhuma influência, sem nenhuma segunda intenção. Foco é na mensagem. Bom, características: discurso na terceira pessoa, ausência de adjetivos, linguagem denotativa. São exemplos de linguagem referencial. Jornais televisivos, jornais impressos, documentos oficiais, né? Livros didáticos, ficou um pouquinho cortado aí, mas eu tô lendo para vocês, tá bom? Então, jornais televisivos, jornais impressos, livros didáticos, documentos oficiais são exemplos de linguagem referencial. A número 2 é a linguagem emotiva, é a função emotiva. Essa é a função cuja linguagem está centrada no próprio emissor, revelando seus sentimentos e suas emoções. São características da função emotiva: sinais de pontuação, como reticências e pontos de exclamação, verbos e pronomes empregados na primeira pessoa, adjetivos valorativos, interjeições responsáveis por revelar o estado emocional do falante. E aqui, como exemplo de função emotiva, eu trouxe aqui o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes, né? Observem que neste soneto do Vinícius de Moraes, ele concentra-se no eu, né? Na primeira pessoa. Tudo ao meu amor serei atento, com tal zelo e sempre tanto. Mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero, olha aí de novo, primeira pessoa, vivê-lo, primeira pessoa, em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar o meu canto. Olha aí, adjetivos, né, pessoal? E a valoração da primeira pessoa. A terceira função é a função conativa. É a função na qual o remetente organiza a mensagem com o objetivo de influenciar o destinatário. É muito comum em mensagens publicitárias. Tem como características os verbos no imperativo e o uso de vocativo. Para você, então, estão aí alguns exemplos de uma função conativa, né? Anúncios publicitários, propagandas eleitorais, né? Olha o verbo no imperativo, compre batom. Quem se lembra ou quando era criança já viu essa propaganda, nós temos aí exemplos da função conativa. Função fática. Na função fática é a função na qual a linguagem é empregada para confirmar se de fato o emissor está atento, está sendo ouvido. É o canal da comunicação. Alô, aí, oi, tudo bem? Como vai? Né? São formas de você utilizar a função fática. A função fática, ela é a função na qual a linguagem é responsável por conferir o funcionamento adequado do canal do contato de comunicação. Em alguns casos, a principal preocupação do emissor é manter o contato com o destinatário. E para isso ele testa o canal com frases desse tipo. Entende? Você está aí? Veja bem, olha só. Característica. Pessoal, qual é a característica da função fática? ênfase no canal. Vou repetir. A característica da função fática é a ênfase no canal, ok? Olha aqui mais um exemplo de função fática do Calvin, no quadrinho do Calvin, né? Oi, eu, Calvin, como vai? Um belo dia lá fora, não é? Ouça, olha aí,
o exercício da função fática? Eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. Então, ouça o como vai são exemplos de função fática empregadas no processo de comunicação. Número 5, a função metalinguística. A função metalinguística é a função na qual a linguagem fala dela mesma, se destina à explicação das próprias palavras do código. A preocupação do emissor está voltada para o próprio código utilizado. E são exemplos de função metalinguística: gramáticas, dicionários, livros, ok? Tá aqui os exemplos de função metalinguística: dicionários, uma pintura, um autorretrato. Outro exemplo também de metalinguística: uma peça de teatro onde o enredo fala sobre o próprio teatro. Todas essas são exemplos de função metalinguística. Função poética. A função poética é aquela que tem foco da comunicação, é o próprio texto, é a mensagem propriamente dita. E tem como características preocupação com a mensagem, preocupação com a estética, o emprego de palavras de sentido conativo ou figurado, utilização de figuras de linguagem. Essas são algumas das características mais comuns na função poética. Mas atenção para uma coisinha muito importante que o Jacobson fala e está lá no Martelota, nas páginas de 31 e 35. Quando o Jacobson fala que a função poética há uma projeção do eixo de seleção sobre o eixo de comunicação. Gente, o que viria a ser isso, Karine? Não faço a menor ideia do que é um eixo de seleção e do que é um eixo de comunicação. Então, vamos conversar um pouquinho no próximo slide. Significa dizer que o emissor se preocupa primeiro em combinar as palavras dentro da estrutura da frase. Há uma preocupação com a seleção destas palavras no sentido de valorizar a sonoridade, Ou seja, o emissor se preocupa mais com como dizer do que com o que dizer. É muito simples, pessoal. Quando nós estamos conversando, nós vamos automaticamente proferindo nossas palavras, como eu estou fazendo aqui nesse momento com vocês. Numa linguagem poética, numa função poética, isso é um pouquinho diferente. Por quê? O emissor, ele vai se preocupar primeiro em escolher palavras que sejam bonitas, que tenham combinação sonora, que façam rimas, e depois ele vai organizar essas palavras dentro de uma estrutura da frase para que elas façam sentido. É muito parecido com o que Saussure chama de sintagma e paradigma. Nós vamos ter aqui dois eixos. O eixo sintagmático é o eixo aonde eu tenho a ordem na qual as palavras devem ser colocadas de forma que façam sentido. Então, eu canto porque sou feliz. Essa é a ordem que eu devo colocar os termos na oração para que essa frase seja compreendida. Se eu mudar algumas ordens desta frase, talvez nem sempre eu possa ser compreendida. Porque feliz eu canto sou, não soa como de maneira lógica para as pessoas. Então, eu preciso ter uma estrutura lógica organizada dos termos da frase para que eles façam sentido. Então, quando eu vou falando essas frases, eu estou simplesmente colocando o eixo de combinação primeiro. E aqui o paradigma são as escolhas que eu tenho para cada posição dentro da frase. Esse aqui é o eixo de seleção. Na função poética, o poeta faz exatamente isso. Ele escolhe primeiro as palavras, ou seja, ele seleciona primeiro as palavras e depois ele combina, organizando as palavras numa sequência lógica. Por isso que Jacobson fala que, na função poética,
há uma projeção, ou seja, o eixo de seleção, ele é feito primeiro, ele é feito antes do eixo de comunicação, como se costuma fazer comumente. E aqui é muito bom lembrar que nós vamos ter a função poética não somente nos poemas, nós podemos ter também em outros tipos de texto, como anúncio publicitário, onde há uma escolha das palavras para que haja uma sonoridade, para que haja uma combinação com o motivo de persuadir o receptor, o destinatário. Olha aqui esses exemplos que nós temos na tela. E ainda, segundo Jacobson, a função poética não é exclusiva dos textos literários e poemas ou poesias. Isso mesmo, a partir do momento que eu vou fazer primeiro uma seleção para organizar o que eu quero dizer no sentido de persuadir o receptor, eu vou ter uma linguagem poética que ela não é exclusividade das poesias e dos poemas, ok? Bem, pessoal, uma coisa muito importante destacar é o seguinte: para efeitos de análise, nós podemos identificar 6 funções da linguagem. Entretanto, é muito importante observar que essas funções não são excludentes entre si. Karine, o que quer dizer que elas não são excludentes entre si? Quer dizer que numa mensagem eu posso identificar... Opa, deixa eu voltar aqui que está um pouquinho adiantado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de uma mesma mensagem eu posso identificar mais de uma função da linguagem. Entretanto, nesta mensagem, apenas uma função da linguagem será predominante, será a mais importante. Isso é muito importante você se lembrar na hora que você for responder os exercícios de revisão. Lembre-se, há uma linguagem que ela é predominante. Dentro de uma frase, dentro de uma comunicação, nós vamos ter várias funções da linguagem. Entretanto, apenas uma função será a predominante, será a principal. É isso que você deverá observar. Bom, pessoal, e concluindo a nossa aula de hoje, o que nós podemos observar é que o processo de comunicação é muito importante, pois ele é o meio pelo qual a sociedade propaga a informação e, por conseguinte, promove o desenvolvimento da sociedade. E não podemos esquecer que, para que o processo de comunicação seja efetivo, todos aqueles elementos que nós vimos no início do vídeo não podem faltar. É isso mesmo. Para que a comunicação exista, todos aqueles elementos são indispensáveis. Bem, pessoal, e quanto às funções da linguagem, nós acabamos de ver no último slide, precedente a essa conclusão, que nós temos 6 funções da linguagem e que essas funções da linguagem podem aparecer mais de uma num único texto, entretanto, somente uma função será a função predominante. Bem, essa seria a nossa aula de hoje. Assista o vídeo quantas vezes você achar necessário para tentar compreender melhor a leitura obrigatória. Eu vejo vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom trabalho, pessoal. Até a próxima aula.